open your eyes. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Está começando o nosso primeiríssimo Tecno Entrevista. O programa de hoje tem como tema jornalismo e tecnologia. E nada melhor para falar sobre esse tema que o professor Dr. Carlos Santana. Muito obrigada pela participação. Olá para todos. Ele é formado pela Casper, né, na sua primeira graduação, e mestrado e doutorado pela ECA, mas foi convidado mais especificamente para falar sobre seu livro, né? Okay. Ganhador do prêmio Jabuti no ano passado. Isso. E eu gostaria de saber, professor, jornalismo está em tudo, está na ciência, está na economia. Por que falar especificamente sobre jornalismo e tecnologia? Bom, na verdade é falar sobre o impacto que a tecnologia tem, as tecnologias, o que a gente está falando quando a gente fala no mundo hoje, de tecnologia hoje, o que a gente está falando das tecnologias da informação, né? A sociedade da informação, ou seja, a tecnologia que impacta na maneira como nós estabelecemos a comunicação. Isso tem a ver diretamente com o significado de fazer jornalismo, ou pelo menos a maneira como eu penso o jornalismo, que é uma forma de mediação, de articulação entre os diferentes setores da sociedade. Aquilo que está fragmentado, eu penso no jornalismo como uma maneira de estabelecer uma ponte de comunicação entre os diversos setores da sociedade. E aí, o que eu acho que é fundamental, que é o tema justamente do livro, a maneira como a tecnologia hoje tem fragmentado a sociedade. No lugar, a idealização da internet, das mídias digitais na década de 90, era uma tecnologia de comunicação que possibilitasse a todo mundo conversar com todo mundo a qualquer momento. E o que a gente vê? Cada vez mais as pessoas se fecham em grupos ideológicos bastante fechados, né? Se fecham em grupos fechados, mas enfim. As pessoas estão cada vez mais focadas apenas nas próprias ideias, com uma negação daquilo que é diferente muito intensa. Então, aí que eu coloco, eu acho que há necessidade de uma intervenção. Não? A tecnologia em si ela pode talvez ser utilizada talvez para a construção de uma sociedade mais democrática, mas deixando a tecnologia sem essa intervenção, sem essa perspectiva da comunicação e não da informática, não da engenharia, a gente está tendo resultados que me parecem bastante alarmantes. Então, a minha proposta é justamente o jornalismo agir dentro desse cenário, promovendo a dialogia, promovendo essa comunicação entre grupos, entre pessoas que têm perspectivas de mundo, culturas diferentes, Ellen. O jornalismo, né? O conteúdo jornalístico, ele mudou depois da tecnologia? Ele teve que se adaptar? Ou você acha que aquilo que era produzido antes, por exemplo, da era digital, em relação ao que é produzido agora? Olha, na verdade, se a gente olhar para o cenário, a revista Economist, alguns anos atrás, ela até fez uma brincadeira, né, de back to coffee office, de coffee house, que o mundo hoje, a comunicação hoje, parecia aquela comunicação do século XVIII, daqueles cafés parisienses do século XVIII, aquelas reuniões, as pessoas conversando, inclusive a capa deles era uma brincadeira, né, toda a Maria Antonieta no Facebook, algumas coisas assim. Então, na verdade, se a gente olhar para que a gente tenha a gente talvez tenha um surgimento de um jornalismo mais opinativo, de algo mais ideológico, né, mais ativista. Existe até esse termo hoje, jornalismo ativista, partisan journalism, de defender bandeiras. Algo que a gente tinha no século XVIII, algo que a gente tinha no século XIX. Então não é que o jornalismo tem determinado tipo de conteúdo, dependendo do momento histórico. Nós não estamos lá. Não veio ninguém com as tábuas da lei do Monte Sinai dizendo que jornalismo é isso ou aquilo. O jornalismo tem que responder a demandas contemporâneas, as demandas de momentos históricos específicos. E eu acho que nesse momento ele não está cumprindo, né, não está atendendo a demanda, ou pelo menos não está atendendo a demanda no sentido de uma construção de uma sociedade mais democrática e tolerante. Então, ele está se deixando levar, então ele tem que agir. Então, o conteúdo em si não é se é mais opinativo, menos opinativo, mais entretenimento. Isso a gente pode analisar em termos do quê? Qual é o resultado? E o resultado hoje me parece estar muito longe do satisfatório. É isso que me preocupa. Então, não é exatamente temos um conteúdo mais intelectual, um conteúdo menos intelectual, mais entretenimento, menos entretenimento. Isso tem o seu impacto. Mas a pergunta tem que ser anterior. Qual é o resultado que esse tipo de prática, esse tipo de conteúdo está tendo? É isso que me preocupa. Essa prática jornalística também tem... O que a gente percebe hoje é que as mídias têm interagido cada vez mais, né? O conteúdo ele tem ficado espalhado, entre aspas, em diversas plataformas. Como funciona hoje em dia essa convergência de mídia e a informação?
Então, acho que as preocupações, às vezes, ela está focada demais na tecnologia e não efetivamente naquilo que se comunica e como se comunica, né? Na verdade, acessibilidade, o que a gente tem que levar em consideração hoje é que a gente não tem um formato único. O meu leitor é um meu leitor de revista, o meu leitor ele é um leitor de jornal, o meu espectador de televisão ele tem... Sabe? As pessoas não estão mais interagindo com cada mídia separadamente. A todo momento as pessoas estão, agora não sei, esse vídeo está sendo assistido no computador, no celular, e sozinho, em grupo, a pessoa está em casa, a pessoa está em trânsito, em mobilidade ou não. Não tem como você prever a maneira que esse conteúdo vai ser acessado e por qual mídia vai ser acessado. Aquela estrutura, então a gente tem que se preocupar demais com a forma, a revista, a forma. É secundário hoje em dia. O fundamental é o que a informação está proporcionando em termos de na vida daquela pessoa naquele momento. Ela vai acessar no momento que ela quiser, da maneira que quiser. Então a gente tem que levar em consideração qual seria o impacto desse tipo de informação, desse tipo de conteúdo nos usos que essa pessoa faz da informação. É mais importante até do que a forma. Então esse debate de mídia ele passa muito por aí. Aliás, é a forma, né, de que a indústria cultural tem se transformado, né? As pessoas não consomem mais mídia isoladamente, elas consomem mídia a todo momento. Como prender a atenção desse consumidor? Como manter esse consumidor no seu fluxo informativo? Então é isso que você tem que levar em consideração. Proporcionando janelas de interatividade para que ela possa ter uma relação mais imersiva com esse conteúdo, que ela possa se sentir parte daquele universo, que ela possa inclusive em algum momento proporcionar conteúdos novos para aquele universo de conteúdos que eu estou oferecendo a partir de um determinado projeto, de um determinado, sei lá, uma obra, seja de ficção ou não, que eu tenha criado. Ou seja, criar janelas para que ela possa participar cada vez mais, que o consumidor possa participar cada vez mais. Em relação à recepção de comunicação, você falou que as pessoas hoje em dia trabalham com mídias diferentes, a gente não sabe necessariamente como é que determinado aplicativo que ela está assistindo, ou está lendo, ou está usufruindo daquilo que a gente proporciona como jornalista. No seu livro você fala da importância do jornalismo. Você acha que é possível transmitir informação, no caso, a sua aula, por uma educação à distância, por exemplo? Não, eu acho que a educação à distância, ela funciona muito bem. Aspectos técnicos, preparação técnica, tá? Você vai fazer um curso de Photoshop, aprender Photoshop, eu acho que ele está perfeito. Quando há necessidade de debate, eu acho presencial fundamental. Porque, aliás, uma das virtudes que eu defendo da produção jornalística é justamente a afetividade. Não dá para você, por meio de uma relação mediatizada pela máquina, você trabalhar com a questão da afetividade. Seja no jornalismo, seja no ensino. Então, quando há reflexão, quando há debate, quando há confronto de ideias, eu acho que há necessidade. Para que o confronto seja dialógico, eu acho que é necessário existir essa virtude, que é o estar afeto a. Afetividade significa isso, estar afeto a outra pessoa. E para você estar afeto a, eu acho que o contato ele tem que ser o mais intenso possível, no sentido do presencial. Eu acho que isso é necessário, seja para o jornalista, entrando em uma realidade para narrá-la, seja no educador, debatendo e refletindo junto com os seus alunos ideias, transformações e assim por diante. Você acha que hoje as universidades elas proporcionam esse tipo de reflexão para os alunos? Como eu coloquei no livro, eu acho que não dá pra gente generalizar, acho que não só aqui no Brasil, acho que lá fora, eu acho que há momentos dentro da universidade que isso acontece. Quer dizer, não dá para ser 100% do tempo. Eu acho que, por exemplo, essa carga técnica que eu falei, ela tem que existir. Assim, essa parte técnica, a universidade tem que suprir também. Mas essa questão da reflexiva, em alguns momentos, eu acho que sim. Aqui no Brasil também, eu cito no livro alguns casos possíveis, onde isso acontece e resultados. O jornalismo que eu faço questão de salientar no último capítulo do livro, justamente que essa proposta jornalística não é algo a ser atingido após tantos anos de carreira, por grandes gênios do jornalismo. É uma proposta acessível, tanto que eu dou uma série de exemplos de TCCs desenvolvidos aqui no Mackenzie que, na minha opinião, atingem essa proposta. E elas trabalham jornalismo nessa proposta. Então,
Acredito não só que a universidade tem espaço nas universidades possíveis para essa reflexão, como a gente já tem, inclusive, também resultados. Você mostra, por exemplo, nas suas aulas a questão de cross-mídia, de interligar essas mídias. Como isso funciona, por exemplo? É importante o mercado estar atrelado a essa ideia de convergir? Na verdade, não sei se é importante ou não. É importante no sentido que o mercado está operando, né, de forma transmediática e cross-mediática. As pessoas consomem os produtos de mídia a partir de uma expectativa de interação, a partir de uma perspectiva de continuidade da experiência em diferentes plataformas de mídia. Então não é uma questão se eu gosto, não gosto, se é legal, se é interessante, se dá para fazer mais qualidade, menos qualidade. É como o mercado tem operado, e a gente tem que entender e se a gente quiser algum tipo de rentabilidade, entender e operar junto com a demanda que existe hoje dos consumidores de mídia. Tá. E se você pudesse dar uma dica para quem está começando hoje, por exemplo, um aluno de jornalismo que se interessa pelo assunto, gostou do seu livro, quer pensar mais nessa relação do jornalismo, da tecnologia, do mercado, o que você falaria para um estudante? Lê muito. Eu acho que isso hoje, há 20, 30, 40 anos atrás, o jornalista tem que ser curioso por tudo. A gente não é especialista, né, num determinada coisa. Vamos lá, é um físico que às vezes um físico de determinada área não consegue nem entender o que o outro está falando, porque eles são super especializados. Você vai pegar um sujeito determinado lá que mexe com o Planck, alguma coisa na área quântica, o outro que mexe com uma outra área, às vezes um não consegue entender o que o outro está falando, porque são super especializados. Nós na comunicação, nós no jornalismo não. Nós trabalhamos, você está trabalhando em cultura um dia, de repente você cai no canto de economia, então você não se aprofunda em muita coisa, mas você tem que conhecer muito de muitas áreas. Então, para que você possa atuar nisso, é ler de tudo. Ter curiosidade de ler, sabe, ficção, não ficção, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, sabe, não criar barreiras em relação ao conhecimento que você vai adquirir. Sabe, ser bastante horizontal em relação a isso. Muito obrigada. E para quem quer conhecer o livro do professor Carlos Sandano, onde a gente encontra seu livro, professor? No site da editora vocês podem fazer a encomenda do livro, qualquer coisa pode me procurar na minha página no Facebook, que se não conseguir encontrar eu dou uma maneira de fazer o livro chegar até vocês. Tá bom, então muito obrigada para você que acompanhou a nossa entrevista. Mais uma vez, obrigada, professor, pela participação. Não deixe de deixar o seu joinha aqui para o nosso canal, se inscreva. Um super beijo e até o próximo Tecno Entrevista.